na nossa introdução, eu quero fazer aqui colocar uma foto do Sistema Elétrico Nacional, né, do setor elétrico nacional. Eu gostaria que... Quem vai passar aqui os slides? Eu acho que você passa mais um pouquinho. É? Aperta no verdinho. Aqui, né? Não, esse aqui. Certo. Então, a tributação do setor elétrico passa por uma estrutura formada pela governança. Essa governança tem as políticas políticas e planejamento do setor elétrico, que tem como principal ator o próprio Ministério das Minas e Energia e órgãos auxiliares, como a EPE. A regulação e a fiscalização do setor elétrico fica a cargo da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que tem, nesses últimos tempos, socializado todas as informações do setor elétrico, da governança do setor elétrico, fazendo audiências públicas. Agora estamos presenciando uma discussão da ANEEL sobre o setor o setor elétrico da distribuição, da rede distribuída. Os agentes que fazem essa ligação do setor público são os agentes geradores, os agentes de transmissão, de distribuição e a própria comercialização. O operador nacional do sistema, ele vai gerenciar todo esse sistema para que funcione com muita eficiência. E a Câmara de Compensação de Energia Elétrica faz a política de venda, compra e venda de energia. Aqui nós vemos, nesse painel, nesse slide, a evolução muito rápida da integração ou da interligação do setor elétrico no Brasil. De 1960 para 2017, foi ampliado muito significativamente essa malha, e essa malha, hoje, já está interligada no Brasil, em todos os estados, com exceção de Roraima, que Roraima ainda tem geração individuais, pontuais, que não interligada ao sistema, mas em torno de menos de 2% as geradoras não integradas ao sistema. E a capacidade instalada desse sistema, ela é predominantemente uma energia limpa, que tem na sua maior contribuição a energia hidráulica, né, de geração hidráulica, em expansão, a energia eólica e energia solar, principalmente na região nordeste do Brasil. Por exemplo, o Rio Grande do Norte em primeiro lugar, gerador de energia eólica e solar. E o Piauí tem se destacado, está no 5º lugar, mas está em construção a maior usina da América Latina, situada no município de São Gonçalo do Piauí. Então, o Piauí já está com essa contribuição, o Nordeste, de modo geral, tanto da energia dos ventos como a energia solar. Então, a malha é a geração mais limpa do mundo, uma das mais limpas do mundo é a do Brasil. O setor elétrico, o setor de regulação, teve alguns marcos. De 90 a 95, o sistema era totalmente público, e, a partir de 2004, começaram a ocorrer as privatizações. Em 2012, 11 de setembro de 2012, um setembro negro também, né? Teve a edição da medida provisória 579,
que foi convertido em lei em 2013, na Lei 12.783. E o que foi que aconteceu nesse momento? Foi a antecipação do vencimento das concessões das geradoras. E por que eu coloquei que foi um setembro negro? Porque foi para fins políticos, onde haveria, com essa redução, uma baixa do valor de venda do quilowatt-hora gerado, e, com isso, ocorreria, no Brasil, uma redução nas tarifas em torno de 20%. Só que, nos anos seguintes, ocorreu uma baixa hídrica no Brasil, repercutindo nas usinas de geração hidráulica, que a maior parte, nos 67% desse sistema é de geração hidráulica, e essa redução ocasionou a necessidade de o Brasil, de a ANEEL, contrair um empréstimo, né, para subsidiar essa falta de dinheiro, para compensar o aumento muito grande das tarifas, porque toda essa tarifa, todos esses custos do sistema, ele vai repercutir diretamente no consumidor final. Então, para reduzir esse incremento rápido do sistema, da tarifa, foi feito um empréstimo, e esse empréstimo ele começou a ser pago em 2015, e a última parcela seria no próximo ano, abril de 2020. E, mais uma vez, aconteceu um marco que já foi finalizado agora, dia 26 de março de 2019, onde a ANEEL resolveu antecipar esse empréstimo, que foi feito para compensar os custos da energia no Brasil. Então, com essa antecipação, houve uma redução do custo em torno de 17 bilhões de reais, né, que seria todo esse custo até a finalização do contrato de empréstimo. E esse contrato, essa antecipação, essa redução, repercute também no preço da tarifa final. Então, a partir desse mês, agora, já foi autorizado pela ANEEL que as distribuidoras elas poderiam regulamentar o seu valor de tarifa, fazendo essa redução. Aqui no Rio de Janeiro, tem duas distribuidoras importantes, né? São duas distribuidoras que fazem a distribuição da energia elétrica no Rio de Janeiro. É a Light e a Enel Rio. A Enel Rio vai ter uma redução de 1,96% no valor da tarifa, e a Light de 2,30%. Então, por que o da Enel foi menor? Porque a Enel alega que em algumas áreas do Rio de Janeiro ela não tem condição de fazer a medição, ou então de cortar aquelas ligações, ou de fiscalizar aquelas ligações que elas estão integradas à rede, mas que elas não estão no cadastro, que são clandestinas, não estão no cadastro da distribuidora. Isso aí é chamado perda não técnica, e é roubo, né? O roubo é o furto da energia. É o furto da energia, é o gato, chamado gato. E há a previsão desse crime lá no artigo 155 do Código Penal, no 155, parágrafo 3º do Código Penal. Ainda em relação a essa medida, a essa Lei 12.783, para corrigir uma distorção também que houve no repasse do ICMS das usinas geradoras na produção do valor adicionado dessas usinas, e que esse valor adicionado vai compor o índice de repartição do ICMS para os municípios,
foi editada a Lei Complementar 158 de 2017, que alterou, que inseriu, né, lá na Lei Complementar 63 de 90, que é a lei complementar que dá as normas gerais para a distribuição do ICMS para os municípios. Então, a Lei Complementar 158 de 2017, ela trouxe o parágrafo 14 do artigo 3º dessa lei, dizendo que onde tiver usina de geração de energia hidráulica, e trouxe só para a hidráulica, né, de hidráulica, e para o cálculo do valor adicionado do município será o quê? O valor produzido de energia multiplicado pelo preço médio da energia que é vendido da geradora para a distribuidora. Então, esse quadro nos traz um avanço, né, para que os municípios não fiquem prejudicados com essa lei 12.783. E, finalizando, nós temos também aqui como marco regulatório a Resolução 482 da ANEEL, também de 2012, que, a partir daquela data, permitiu que a geração distribuída, que a geração de energia privada, da mini e da microgeração, ela pudesse ser inserida no sistema nacional, e sob a forma de compensação. Então, tinha mais alguma coisa para falar, mas os professores vão falar sobre a tributação. Então, encerrando aqui essa primeira parte, essa introdução, nós vamos convidar o professor Donovan Maza Lessa para apresentar a sua palestra. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer da minha alegria de participar desse 4º congresso da ABDF. É uma alegria, uma honra. Já estive em muitos congressos da ABDF na condição de conferencista, e é a primeira vez que tenho a oportunidade de integrar uma mesa. Agradeço, então, o convite, o generoso convite, na pessoa do nosso presidente Brigagão e também de toda a sua diretoria. Aproveito para cumprimentar aos meus companheiros de mesa, doutora Stael, doutor Jonathan, doutor Rodrigo, doutora Thaís, que tanto nos cobrou também na organização desse painel, e que tenho certeza será um painel que passará o recado que a gente tem a dizer sobre a tributação no setor elétrico. O tema que eu escolhi para falar envolve a tributação federal do setor elétrico. A gente sabe que existem muitas questões de ICMS da mais alta relevância, mas há também questões relacionadas à tributação federal que merecem destaque, e os temas que eu escolhi dizem respeito ao conceito de receita para fins de PIS/COFINS em 2 assuntos específicos, em relação à conta da CDE, o encargo tarifário da CDE, e a variação da CVA. Nós vamos ver aqui o que é e quais são as implicações tributárias que isso tem, e vamos apontar aqui aquilo que nós entendemos de divergência entre o entendimento da Fazenda, da Receita Federal sobre o assunto, e a maneira como os contribuintes observam a matéria. A primeira coisa a ser dita é que o setor elétrico e as pessoas que trabalham com ele sabem que talvez seja o setor mais complexo em termos regulatórios que se tem de atividade econômica no país. E esta complexidade regulatória, ela também se transmite para a tributação deste setor, porque, muitas vezes,
há conceitos envolvidos na tarifa que são difíceis de compreender, tanto para a Fazenda quanto para nós, contribuintes. E é a partir daí que nos parece que há algumas distorções, especialmente em relação ao conceito de receita, que nós vamos passar a observar agora. O primeiro ponto, então, que eu trago diz respeito à CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético. A CDE, na verdade, é um fundo setorial controlado pela Eletrobras, que foi instituído com a finalidade de angariar recursos para a universalização do serviço de energia elétrica. Depois de um tempo, esse escopo foi se aumentando. Hoje a CDE tem várias finalidades e talvez a mais importante delas nesse momento é o custeio da distribuição de energia elétrica para em relação a determinados gastos extraordinários que as companhias distribuidoras acabam por incorrer ao longo de sua atividade. É, portanto, quando retorna para a distribuidora uma subvenção de custeio. Quais são a origem dos fundos que compõem a CDE, esse fundo setorial? A origem dos recursos, desculpa. São pagamentos anuais por bens públicos, pelas empresas ligadas à atividade de energia elétrica, multas da ANEEL, créditos que a União entende por repassar ao fundo e, principalmente, cotas anuais que são pagas pelas distribuidoras, pelas comercializadoras de energia, mediante um encargo tarifário que é incluído na tarifa. Ou seja, as empresas de energia elétrica, na sua tarifa, acrescem um valor a título de CDE, que é um encargo tarifário. No final das contas, quem paga a CDE, e é assim que foi feito, é o consumidor. É uma conta que é paga pelo consumidor e que a distribuidora apenas arrecada com uma mão e entrega com a outra para a Eletrobras, que vai gerir o fundo. Depois de um tempo, a Eletrobras faz a gestão dos recursos como acha que deve fazer, retorna uma parte deste valor, não necessariamente a mesma coisa, porque varia de acordo com a condição de cada distribuidora, retorna este valor para a distribuidora. E, quando retorna, então, se caracteriza a subvenção para custeio. Onde está, então, o problema da tributação da CDE? Instada a se manifestar numa solução de consulta, a Receita Federal, na solução de consulta COSIT número 4 de 2014, que é vinculante para a administração tributária, ela entendeu que essas duas pernas da CDE, quando a empresa distribuidora cobra na tarifa e depois, quando ela recebe de volta, as duas pernas são tributadas pelo PIS e COFINS. O raciocínio é de que, quando eu recebo preço, a CDE que está na minha tarifa é preço para mim, distribuidora. Então, é receita sobre receita, PIS e COFINS. Quando retorna, realmente não é receita no sentido de desenvolvimento da atividade de fornecimento de energia, mas é uma receita que a distribuidora ofere em razão da sua atividade. Por isso, é subvenção para custeio e é tributada. Em relação ao retorno, não há grandes discussões. É realmente subvenção para custeio, subvenção é tributada pelo PIS e COFINS, com exceção da subvenção para investimento, porque há isenção. Na subvenção para custeio, isso não existe. Então, a tributação pelo PIS e COFINS, não há muito o que dizer. Agora, o problema está na perna primeira, na entrada dos recursos. Porque aí, a nosso ver, fica claramente caracterizada uma receita de terceiros. Esta receita, este componente que é a CDE, que está na tarifa, e que a distribuidora arrecada para entregar para a Eletrobras, isso não é receita da distribuidora? Nunca foi. Não pertence a ela. Passa pelo caixa da empresa, transita no caixa da empresa. É um ingresso, mas não é uma receita. É receita de terceiros, pelo menos é como compreendemos a situação. A Receita Federal, como já adiantei,
tem um entendimento um pouco diferente, porque entende que, na verdade, aquilo é, sim, uma parte da tarifa de energia, portanto, uma parte do preço da energia, parte do faturamento da empresa, então deve sofrer a tributação do PIS/COFINS, e não interessa se depois algum valor daquilo que a empresa arrecadou vai ser repassado para alguma finalidade. Este repasse, no raciocínio da Receita Federal, é custo que a empresa incorre. Por isso, é indiferente, tudo que eu recebo é receita para mim, aquilo que eu pago é custo para mim, fica do jeito que está, tributação pelo PIS/COFINS nesta entrada. E aqui que a gente acha que tem, conceitualmente, um problema grave, um vício grave. Receita para fins tributários só pode ser o ingresso de recurso que represente um efetivo ingresso de riqueza ao contribuinte, que se agregue definitivamente ao patrimônio do contribuinte, que acrescente ao patrimônio do contribuinte. Se algo entra para sair carimbado, se eu cobro algo para entregar para terceiros porque a lei me manda, não é receita minha. É um mero ingresso, é uma mera entrada. Geraldo Otaliba já dizia há muito tempo, lembrando que a receita é um conceito que se vincula a entradas, mas nem todas as entradas são receitas para fins de tributação. Até porque não se pode deixar de pensar o conceito de receita sem fazer a sua devida correlação com o princípio da capacidade contributiva. Só se paga tributo sobre receita porque presume-se que auferir receita é um signo de capacidade contributiva, de que há riqueza naquele recebimento que me permite compartilhar com os custos fiscais do Estado. Agora, se essa receita que entra não é minha e sai exatamente na proporção pré-estabelecida, que capacidade contributiva tenho eu em relação a essa parcela? Só transitou no meu caixa, eu não fiquei com nada. Não acresceu o meu patrimônio positivamente. É transitório. Não é receita própria, é receita de terceiros. O paralelo mais próximo que se pode fazer sobre essa matéria é com o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, que o Supremo, todos os senhores sabem, declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, justamente por compreender que o próprio ICMS, olha só, o ICMS é receita de terceiros de acordo com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando de um imposto, nós não estamos falando de um encargo tarifário. O imposto que sempre foi tido pela comunidade jurídica como um conceito de custo para o empresário, foi declarada inconstitucional a sua inclusão na base de cálculo, porque, mesmo assim, se considerou que era receita de terceiros, porque compunha o preço, entra na nota fiscal, mas entra para sair mediante o pagamento do imposto. Se é assim com o ICMS, o que dirá de um encargo tarifário, estabelecido em lei, para ser pago pelo consumidor de energia elétrica e que a empresa apenas cobra cumprindo aquilo que a lei determina. Este encargo poderia ser cobrado diretamente da União aos usuários do serviço de energia elétrica. Mas seria ineficiente que fosse feito dessa maneira. Já se cobra pela energia elétrica, acresça-se o encargo tarifário, não há problema nenhum nisso. O problema é tributar isso como se fosse receita própria. Não é receita minha, dizendo aqui na condição de distribuidor, apesar de ser apenas um mero advogado, e eventualmente de empresas distribuidoras, quando tenho a honra de sê-lo. Então, aqui fica muito claro uma distorção do conceito de receita. É preciso ter em mente o tempo todo que, aliás, tributar receita, com todas as vênias, já é algo criticável. Receita por si só não demonstra riqueza. Basta se pensar em uma atividade empresarial que, por alguma razão, esteja dando prejuízo num dado momento. Se eu compro mercadorias por R$1.000 na expectativa de vendê-las a 1.500, por algum problema no meio do caminho eu preciso vendê-las por 1.200, e se eu vendi muitas camisas, eu vou ter uma receita altíssima e não vou ter um tostão de lucro. Não vou ter
um tostão de riqueza apta a ser tributada. Então, tributar receita já é algo criticável. Aliás, aí pode ser que eu esteja errado, mas até onde sei, o único país que tributa a receita é o Brasil, porque a tributação que se faz mundo afora é da renda, porque da renda, sim. Receita, menos as despesas necessárias para a formação da renda, lucro sobre o lucro, tributação. Capacidade contributiva é evidente. A receita por si só não é índice de capacidade, mas vamos lá. Existe no Brasil, ninguém declarou inconstitucionalidade, é cobrado, eu não vou também aqui agora sustentar que PIS/COFINS é inconstitucional. Até adoraria, mas não posso fazê-lo aqui nesse momento. Mas, se já é problema tributar receita, imagina tributar receita que é de terceiros, que nem minha é, que só passou no meu caixa. Este, então, é o ponto que a gente traz aqui a respeito da CDE. O outro caso, também para debater o conceito de receita no setor elétrico, é o da CVA. A CVA, o setor elétrico, como todos os serviços concedidos, parte de uma premissa inicial do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. Então, a gente sabe que, na medida em que os custos se modificam, há a necessidade de uma revisão tarifária, não só na energia elétrica, mas também em outros setores, como na telefonia, na parte onde há tarifa pré-estabelecida. Nem toda a telefonia móvel, a tarifa não é pré-estabelecida, mas na fixa a tarifa é pré-estabelecida. Quando há preço regulado em um contrato de concessão e os custos se alteram, há a necessidade da revisão tarifária para que o concessionário mantenha a sua margem de lucro. E o inverso também é verdade. Se os custos diminuem de maneira acentuada, também há uma revisão tarifária para reduzir o preço num dado momento. Esta revisão tarifária, a lei estabelece que não pode ser inferior a 1 ano. Porque também imagina se a cada 2, 3 meses, porque alterou o custo de alguma razão, a tarifa de energia mudasse, a tarifa de telecom mudasse. Isso traria um incômodo e um desconforto muito grande aos usuários de um modo geral. Mas isso não significa que as variações que ocorram mês a mês nos custos da geração de energia que são compradas pelas distribuidoras não tenham que ser levadas em consideração para fins de composição de tarifa e para fins de revisão tarifária do momento seguinte. Então, neste cenário, o que se tem, e a tarifa de energia, ela é decomposta em duas, a parcela A e a parcela B. A parcela A, ela é composta dos custos que a distribuidora não tem gerência. É o custo, o preço da energia que ela compra, ela não produz energia, ela compra, então é um preço que ela não consegue controlar. E outros encargos tarifários, TUSD, CUST, CDE, são coisas que a empresa não gere, então, por isso, ficam na parcela A da tarifa, é um componente que vai ser utilizado, vai ser avaliado para fins de definição. E a parcela B, aí sim, são os custos que a empresa pode gerenciar, custos da atividade, aquilo que ela pode melhorar de performance, custo de retorno de capital, parcela B. Mas, em relação à parcela A, a variação do custo que ela não tem gerência vai influenciar na mudança da tarifa para o período seguinte. Mas, como não se pode fazer essa revisão tarifária a todo momento, o que a União determina, e que é absolutamente adequado do ponto de vista contábil, é que as empresas registrem na sua contabilidade um ativo decorrente da variação dos custos. Olha, a energia que eu comprava a 100, estou tendo que comprar 150 porque estamos vivendo um momento de crise hidráulica e está sendo mais consumida energia termoelétrica, que o custo é mais alto, faz com que eu tenha que comprar a energia mais caro, eu distribuidora. Como eu não posso passar isso imediatamente para a tarifa, eu preciso compor isso num ativo contábil, que é a CVA, esta conta de compensação de variação de valores de itens da parcela A, CVA. Registra-se esse ativo na contabilidade.
para os que têm familiaridade com a contabilidade, o que, infelizmente, eu tenho muito pouca, e às vezes me parece absolutamente incompreensível, não pela qualidade dos contadores, mas sim pela incapacidade de quem aqui analisa. Mas o fato é que o ativo registrado gera uma receita numa conta de resultado. Esta receita que vai para resultado, que é apenas o reflexo da variação dos custos da parcela A Receita Federal, ela compreende que é receita para fins de PIS e COFINS. Ou seja, não recebi um tostão a mais, eu, distribuidora. Os meus custos aumentaram. Registrei o direito que terei na renovação tarifária a um aumento de tarifa. Isto gera uma receita do ponto de vista contábil. E é, sim, um aumento de patrimônio do ponto de vista contábil. O patrimônio é o conjunto de direitos e obrigações. Se direitos meus aumentam em razão da variação do custo, naturalmente, é, sim, um ativo contábil e é, sim, receita do ponto de vista da contabilidade. Mas é da contabilidade, não é do ponto de vista jurídico. E aqui entra um problema de interpretação, a nosso ver, do conceito de receita. O que acontece? Em janeiro, eu posso ter registrado um valor a título de CVA. Tem este quadro que eu coloquei aqui para tentar facilitar a visualização, mas ficou pequeno, não está ajudando muito. Mas o racional está aqui. Eu tive uma receita em janeiro, na verdade, eu não tive uma receita, eu tive um aumento de custos na aquisição de energia, o que me gerou um direito a um ativo regulatório, que é a CVA. Assim o fiz. Gerou-se receita para fins contábeis, num determinado mês, toquei a minha vida. No raciocínio da Receita Federal, esta receita contábil vai sofrer incidência do PIS/COFINS, do imposto de renda, da CSL, naturalmente, e do PIS/COFINS. Então, R$100 de variação de receita, R$ 9,25 de PIS/COFINS teria que pagar naquele mês. No mês seguinte, isto vai acontecendo. E eu vou pagando mensalmente PIS/COFINS. Chega num dado momento, porque do mesmo jeito que eu tenho que registrar o aumento de custo, eu também tenho que registrar quando o custo ele é inferior. Quando o custo é inferior, eu passo a registrar como passivo, em conta de passivo, essa variação da CVA. Haverá uma despesa para fins de resultado, só que essa despesa para PIS/COFINS não é dedutível. No imposto de renda ela é. Receita menos despesa neutraliza, não tem problema. Mas no PIS/COFINS eu tenho receita quando ela é positiva e quando ela é negativa eu não tenho nada. Resultado. Durante o ano, neste exemplo que trazemos, a minha variação de CVA foi 0. Na primeira metade do ano, os custos foram muito altos. Na segunda metade, os custos foram baixos. Resultado, 0. Quanto que terei de aumento de tarifa? Nada. Em compensação, aos olhos da Receita Federal, tive que pagar R$ 55,00 de PIS e COFINS. Porque entendeu-se que, como eu registrei uma receita contábil num dado momento, aquilo era receita e teria que ser tributado. Para encerrar, porque meu tempo já se esgotou, a falha desse raciocínio está em considerar algo que é transitório e que não é definitivo como receita. Mais uma vez, receita tem que ser interpretado junto com capacidade contributiva. Potencial ganho que ainda não se realizou não é receita para fins tributários. Se tributo nessas circunstâncias, estou tributando uma receita futura, que pode não vir a ocorrer, como este exemplo demonstra. Se é assim, não há como sustentar a tributação pelo PIS e COFINS, motivo pelo qual consideramos que esse entendimento da Receita Federal estabelecido em solução de consulta é equivocado, porque malfere o conceito de receita para fins tributários. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Agradeço a paciência de todos e fico à disposição para o que for necessário.